Sabe por quê? Porque uma outra estratégia do maligno, eu falei outra estratégia, é fazer com que você pense que você foi longe demais e não tem condições mais de voltar. Estou sentindo a glória de Deus aqui, hein? A estratégia do maligno é essa, é aqui, dá mais para tu não, hein? Isso aí não é mais para você não. Você foi longe demais. Aí, Deus já é totalmente diferente. Olha como é que Deus é. Filho, você não foi tão longe demais a ponto que não dê mais para você voltar ao que você era. A ser o que você era. Lembra do filho pródigo? Foi longe. A Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua. Pastor, não acredito. Então vamos ler na Bíblia. Lucas 15, 13. Vê se não foi longe. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer. Partiu, olha lá, para uma terra longínqua. Longe. Foi longe, mas longe demais. Perdeu, e quanto mais ele se afastava, só perdia. Perdeu o aconchego do lar, perdeu a comunhão com o Pai, perdeu as riquezas. A Bíblia diz assim, e ninguém lhe dava nada. Resumindo, deu tudo errado. E ainda bem que deu tudo errado. Sabe por quê? Às vezes é bom dar tudo errado na nossa vida, para a gente acordar, para a gente abrir os olhos e ver que a gente estava indo para o laço do passarinheiro. Só que mesmo ele indo longe, não deu para ele voltar? Então, nunca deixe o maligno colocar na sua cabeça que não dá mais tempo. Amém? Mas, está escrito aí o Espírito Santo, tá? O Espírito com um E maiúsculo, é Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos se apostatarão, se afastarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós temos 4 sinais da vinda de Cristo, e na minha opinião, esse aqui é o que mais alerta a gente. Dos 4 sinais, esse é o maior. Quer ver? Olha aqui, os 4 sinais da vinda de Cristo. Sinais, Mateus 24, lá estão os sinais. Depois os irmãos leiam em casa. Mateus 24, sinais sociais. Sinais políticos, físicos e o sinal religioso. 4 sinais da vinda de Cristo. Mateus 24, você vai ver, sociais, fome, pestes, aqui políticos, guerra e rumores de guerra, né? Físicos, aí terremotos, maremotos, tsunami. E o religioso, apostasia. Apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. Esse é o maior sinal, na minha opinião. Nos últimos dias, o maligno vai levar muita gente a se apostatar da fé. Esse é um dos sinais. Um dos sinais, o que é apostatar da fé? É dar as costas para o Criador.
Muita gente. Você sabia que a estatística diz que para cada cristão em pé existe um caído? Sabia? Que a cada cristão em pé existe um caído. Para cada Milton em pé, existe um Hamilton caído. Para cada nena em pé, existe uma nena caída. Olha quantas pessoas foram pegas na sutileza do maligno. Como está atento a tantas sutilezas, sabendo que o maligno vai vir com tudo para cima de mim? Como é que eu estou atento a isso para discernir? Porque se eu não vencer as minhas inclinações, elas me vencem. Está entendendo? Então, pastor, como vencer minhas inclinações? Lutando todos os dias contra ela. Como vencer seus defeitos? Lutando todos os dias contra ele. Porque é todos os dias que você luta, você ganha resistência contra aquilo. Deus nem sempre quer nos ver vencendo, mas Deus quer nos ver tentando. Ok? Não deu, tenta de novo. Não conseguiu, isso não é desculpa para você desistir. Derrotado não é quem tenta, derrotado é quem se entrega. Ok? Enquanto você estiver tentando, você continua vivo no jogo da vida. Amém? Coisa linda. Pastor, estou tendo que malhar trigo no lagar. Só eu lá em casa, adorando a Deus. Pastor, estou passando maior luta no trabalho. Pastor, eu sou o joelho daquela casa. Continue malhando trigo no lagar. A sensação que Elias tinha de que ele estava sozinho. Não estava, tinha mais 7.000 que não dobraram o joelho. Mas a sensação que ele tem é que ele está sozinho. Ele pensa que ele está sozinho. E nessa que ele pensa que está sozinho, ele não para. Pastor, quer dizer isso, pastor? É que nem sempre você vai ter um Maracanã do seu lado te apoiando. Mas você sempre terá o auxílio do céu para prosseguir. Então, pastor, como é que eu venço, pastor, essa guerra? Efésios 6:11. Se revista de toda a armadura de Deus, porque senão tu não vai aguentar. Está escrito lá, toda, e não algumas. É Deus dizendo, se você levar ao pé da letra tudo que te fortalece, aí entra aquela palavra que ele disse para Josué, nada poderá te resistir. A Bíblia diz o quê? Sujeite-se a Deus. Revista-se da armadura. Sujeite-se a Deus. Resista ao maligno. E ele vai ter que fugir de você. Pastor, sou eu que estou fugindo dele. Tem alguma coisa errada. Quem tem que fugir é o maligno, irmãos. Está escrito. Ó. Então quer dizer que a gente não está na defesa. Ai, socorro, pai, me ajuda. Eu sou um coitadinho. Você não está na defesa. Você está no ataque. Me prova, pastor, que eu estou no ataque? Provo. Mateus 16:18. Mateus 16:18. Quem foge? Olha lá quem foge. Ó. Quem se sujeita a Deus, escolheu ser governado por Ele.
Quem se sujeita a Deus está com esse conteúdo aqui, ó, cheio, o vaso está cheio do conteúdo do céu. Então, calma aí. Eu escolho quem me governa. Se é o maligno que vai me governar ou se é o céu que vai me governar. Se o céu vai governar o seu conteúdo interior, então você vai ter resistência contra o maligno, porque está escrito: sujeite-se, pois, a Deus, resista ao maligno, e ele fugirá de você. Sabe o que o maligno quer? Não encontrar resistência em você. Se no primeiro estalar de dedo você vai, isso aqui é resistência? Não. Se no primeiro estalar de dedo você vai, você não apresentou nenhuma resistência. O campo está aberto para o maligno atuar, para o maligno trabalhar. Como vencer o maligno? Pela palavra. Lembra de Jesus no deserto? Está escrito. É Jesus dizendo assim, ó, não importa o que o filósofo está dizendo, o que a Globo está dizendo, o que os ateus estão dizendo sobre Deus e sobre a Bíblia, vale o que está escrito. Jesus disse, está escrito. 3 vezes. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Quando Jesus acabou de resistir ao diabo, o que a Bíblia diz? Que ele fugiu. Tudo que eu estou falando aqui para vocês está lá em Mateus 4. Resistência pela palavra. A Bíblia diz, sujeitar a Deus, resistir ao diabo. Como é que eu resisto ele? Pela palavra. No final das contas, irmãos, quando o sopro da vida do Hamilton acabar, o que vale não é o que eu falei, o que vale é o que está escrito. Por isso que o próprio Cristo disse, para mim vale o que está escrito. Quando Jesus acabou de resistir o inimigo, a Bíblia diz que os anjos desceram e serviram um banquete para Jesus. Sabe o que é aquilo ali? Olha aqui. Sabe quando é que se servia banquete no passado? Depois de uma grande batalha vencida. Depois que se vencia uma batalha, existia lá um banquete. Por isso que Davi orou no Salmo 23, dizendo, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Mesa na presença de inimigo é o seguinte, a vitória já é certa sobre vocês. É banquete. Então quer dizer que quando eu não como aquilo que o maligno quer me dar, eu me alimento com aquilo que Deus tem preparado para mim. Aí eu escolho qual alimento eu vou querer para a minha vida. Quer uma notícia interessante? É que depois em Mantamires, o diabo vai tentar Jesus de novo, não para por aqui. Por isso que eu tenho que estar vigilante todos os dias. Quer ver como é que o diabo vai tentar Jesus de novo? Lucas 4,13, está escrito o que aí? E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Se ausentou para sempre? Mas foi por algum tempo. Então não é porque você venceu uma batalha ontem, não é porque você estava na bênção ontem, que hoje você não precise se dar o... Não quer dizer que hoje você possa se dar o luxo de não orar e não ler Bíblia. Então quer dizer que ontem eu orei, ontem eu me consagrei, hoje eu não preciso. A Bíblia diz que Josué falou assim com o povo, se santifiquem hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A Bíblia diz em Êxodo 17, que Moisés disse assim, vão para a batalha, porque amanhã eu estarei no cume do monte orando por vocês. Quer dizer que Moisés está dizendo o seguinte, hoje eu estou orando aqui, mas amanhã eu subo no cume do monte, então quer dizer que Moisés estava falando isso aqui, ó. Hoje eu estou orando,
amanhã minha oração será melhor do que hoje. Amanhã eu busco mais, amanhã eu estou no cume do monte. Amanhã eu elevo o nível. Amanhã eu saio dessa oração de uma vez por semana. Amanhã eu saio dessa leitura de uma vez por mês. Ó. Jesus precisou ler a Bíblia? Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesus lendo a Bíblia. Olha aí, rapidinho. Olha aí. Olha como é que eu me fortaleço. Olha como é que eu me fortaleço. Versículo 17. Não, peraí, vamos para o 16 que tem tudo a ver. Olha lá. Ó, e chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou no dia de sábado, segundo o costume. Onde ele entrou? Fala, na igreja. Por quê? Sinagoga vem do grego sinagogue. Sinagogue. Sinagogue, que quer dizer assembleia. Assembleia. O mesmo termo usado para eclésia. Eclésia, que quer dizer assembleia, reunião. Por isso que igreja é eclésia. Eclésia é igreja, ó, igreja. Olha lá, igreja. Então, igreja é reunião. Se Jesus precisou ir para a igreja, então quem sou eu para cultuar a Deus em casa? Aqui tem uma coisa que dentro da minha casa não tem. A comunhão com meus irmãos. O ambiente de comunhão está aqui, ó. Amém? Ser cristão no meio dos iguais é fácil. Só que ser cristão aqui, ó, no meio dos diferentes, é aqui que eu mostro que eu sou corpo de Cristo. Todo mundo diferente. Lá em casa a gente fala a mesma língua. Até dentro de casa é um pouco mais difícil falar a mesma língua às vezes, mas é mais fácil dentro de casa do que aqui. Aqui é todo mundo pensamento diferente do nosso aqui, ó, todo mundo pensa diferente. Mas a gente conseguiu eliminar os nossos espinhos e evidenciar nossas características, nossas qualidades para estar junto, para ser corpo de Cristo. Sabe quem fez isso? Foi Cristo que fez isso por nós. Então, se Cristo precisou ir para o local de culto, então, no nome de Jesus, siga a estrela. Lembra dos sábios do Oriente, capítulo 2? Eles seguiram a estrela. Estrela fala de direção do céu para a minha terra. Se a estrela está brilhando aqui, dia de culto, vem. Se a estrela está brilhando aqui, dia de EBD, venha. Segue a estrela, a direção de Deus para a sua vida. Aí, ó, Jesus lendo Bíblia, irmã Ashley, olha lá. E foi-lhe dado o livro do profeta, versículo 17. Livro do profeta Isaías. Ó, qual o livro do profeta Isaías que ele está lendo? O mesmo livro que você está lendo, o mesmo livro que você tem na Bíblia. Isaías, não tem livro de Isaías aí na sua Bíblia? É o mesmo que Jesus tinha na casa. Então, como é que eu venço o maligno? Congregando, estando junto. Sabe por quê? Deuteronômio 25, 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando vocês saíam do Egito. O que Amaleque fez com Israel no meio do caminho? Vamos ver? Como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda. Olha lá. Todos os fracos que iam ficando para trás, após de ti. Está escrito aí. Estando tu cansado e afadigado, e Amaleque não temeu a Deus. Está entendendo o que Deus está dizendo? Não se esqueça das estratégias de Amaleque. O que Amaleque fez com Israel no deserto? Quando Israel saiu do Egito, os amalequitas já estavam no deserto. Eram moradores do deserto. Qual era a estratégia deles? Nunca atacar pela frente, sempre atacar por trás. Lembra de Ziclag? Lá em 1 Samuel,
1 Samuel 30. Irmão, aqui é só a Bíblia, tá? Prometo entregar para vocês só conteúdo forte da palavra. Em Samuel 30, lá em Ziclag, quando Davi vai lutar e leva todos os soldados para a guerra e deixa o acampamento só mulher e criança, o que os amalequitas fizeram? Foram lá, aprisionaram, levaram presos as crianças e as mulheres. Por quê? Davi estava ausente. Então é o quê? Como é que o inimigo trabalha? Na minha ausência. Na ausência das minhas orações. Nas ausências das minhas leituras, de estudo, de aplicação. Quantos anos essas crianças estudavam a Bíblia? 6 aos 10. 4 anos estudando 5 livros da Bíblia só. 5 livros. Os 5 livros da Bíblia, os 5 livros da lei, o Pentateuco. Penta quer dizer 5. Teuco, penta, 5. Teuco, estojo. Estojo de guardar os 5 livros. Era um estojo onde se guardavam os 5 livros da lei. Irmãos, dedicação. Pastor, eu não consigo, pastor. É difícil. Irmãos, tudo que é bom para a nossa vida não é fácil. Tudo que é bom para o nosso crescimento não vem fácil. Já reparou que tudo que é gostoso faz mal para a tua saúde? Um x-tudo. X-tudo é ruim? Mas dentro de um x-tudo tem a caloria para 2 dias. Dentro de um x-tudão. Agora, vai comer uma coisa natural. E o que é aquele negócio? Eu como panqueca de aveia com a banana de manhã. Não é gostoso, mas é saudável. A Bíblia não é gostosa. Vou explicar, mas é saudável. Ela não é gostosa para essa carne. Que isso. Mas é saborosa para o teu espírito. Aí você está achando que você é formado só de corpo? Só que o teu espírito se alimenta de quê? Não de arroz e feijão, é de palavra. Por isso que tem hora que você está lendo, isso aqui é batata, receita de bolo. Por isso que tem hora que você está lendo, aí você, não estou gostando. É teu corpo que não está gostando. É tua carne que não está gostando. O seu homem interior está dizendo assim, manda mais, papai. Manda mais palavras. Por isso que quando você começa a orar, às vezes você está sem vontade. Depois você não quer parar de orar. Por que então, pastor? Às vezes eu estou lendo sem vontade e depois a vontade vem enquanto eu estou lendo. Vou explicar. Primeiro você começa lendo a Bíblia sem vontade. Só que enquanto você está lendo, vai nascendo dentro de você uma estrutura de edificação. Porque a palavra nos edifica. E aí essa estrutura de edificação começa a crescer dentro de você e vencer a sua carne. Pronto, agora quem dita as regras agora não é mais a carne, é o espírito. Aí você tem vontade de ler além do que você começou a ler. Então, qual é a estratégia do maligno? É te separar, cadê? Está aqui, Deuteronômio 25, 17 e 18. É te separar do grupo. É te fazer, sabe como é que ele faz para te separar do grupo? Como é que ele faz para te separar do grupo? Isso aqui, Ele te faz se sentir que isso aqui não tem nada a ver com você. Amém? A estratégia dele é te fazer pensar isso aqui, Você nasceu para o mundo lá fora e não para a vida aqui dentro. Essa é a estratégia do maligno. Só que eu vim te dizer o seguinte essa manhã. Eu não leio muito a revista não, porque a revista você lê em casa. Eu trago o que está fora. Daqui a pouco eu vou trazer o que está fora mais ainda para você.
eu vim te dizer o seguinte: você tem tudo a ver com o reino de Deus. Eu vim te dizer o seguinte: você é a cara do teu pai. Maravilha. Eu vim te dizer o seguinte: o DNA do papai está correndo na tua veia antes de você vir para o ventre da sua mãe. Quer ver? Eu li para a Stephanie semana passada. Vou ler para vocês agora. Olha o que eu descobri sobre mim. Olha o que você vai descobrir sobre você. João, Evangelho, capítulo de número 1, versículo de número 13. As pessoas que, ele está dizendo sobre as pessoas, não nasceram do sangue, ou seja, não nasceram da vontade do sangue. Não, sangue aqui fala de genealogia. Você não nasceu porque você tem uma genealogia, porque você tem um pai, tem uma mãe, tem uma avó, uma bisavó e uma tataravó. Não, você não nasceu porque você tem uma genealogia. Você não nasceu da vontade da carne. O que quer dizer isso aqui? Teu pai e tua mãe pode até não ter te planejado, mas o céu te planejou. Você sabia, eu sempre falo isso porque isso é muito forte para nós, tem pessoas aqui que nasceram com os pais usando métodos contraceptivos para não ter filhos. Aí você nasceu. Estava tomando pílula, engravidei. Tem pessoas que a mãe engravidou depois da menopausa. Sim ou não? Estou errado, doutor? Boa. Tem pessoas... A Francine, não está aqui, mas ela é coisa boa, posso falar? A filhinha dela? A Tereza, a Francine, a irmã Francine nasceu depois que a irmã Tereza fez ligadura. 12 anos depois da mãe ter feito ligadura. Você ainda tem dúvida de que você nasceu por causa da vontade de Deus? Você ainda tem dúvida que você agora, em Cristo, sabe o motivo de você estar aqui? Em Cristo eu descobri 3 coisas. 3 coisas. De onde vim? Qual é a minha missão aqui? E para onde eu vou depois daqui? Amém? Eu descobri que depois daqui não acaba. Depois daqui começa. Uma vida com Deus ou sem Deus. E eu não quero acreditar. E você, que frequentou o mesmo ambiente que eu, teve acesso às mesmas ferramentas que eu, foi vencido pelo maligno. Eu não quero acreditar. Amém? Eu não quero acreditar nisso. No final das contas, eu vou estar fazendo assim para ele, ó. Perdeu, bobão. Você perdeu e Cristo venceu. É isso, irmãos. Amém. Então, voltando aqui agora, para a gente terminar. Mateus 16, 18. Eu disse que nós não estamos na defensiva. Nós estamos no ataque. Eu quero entender que você colocou isso no teu coração e está levando isso aqui nessa manhã para casa. Se você entender isso aqui, nada poderá te vencer. Amém? Vença aquilo que está tentando te vencer. Porque você não está na defensiva, você está no ataque. Aqui é o seguinte: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta do inferno é o seguinte: todo exército que chegasse à porta de uma cidade, faltava pouco para ele entrar na cidade. Faltava pouco para ele vencer aquela cidade. Todo exército que chegasse à porta de uma cidade, significava dizer que ele não estava na defensiva. Ele estava no ataque. Está entendendo? Porque se você não conhece o inimigo, essa batalha, se você não conhece as estratégias do inimigo, você já entrou perdendo. Porque tudo que o maligno quer é que as pessoas acreditem que ele não exista.
Olha só a inversão de valor. Quer ver? Ó, o que é plantado aí fora? Olha só, Jonathan, olha só que Deus me deu aqui. Aí fora é plantado assim, ó. Deus não existe e o maligno não existe. Olha a estratégia do maligno. Então, já que não existe inimigo, não existe batalha. Já que não existe batalha, eu não preciso lutar. Ok? Só que o que eu penso não muda a realidade dos fatos. Opa! Ok? Porque Jesus disse o quê? Vale o que está escrito. Então não vale o que eu penso. Não vale o que o ateu pensa. Aí no final das contas, aí Deus vai falar assim, ó. Tá vendo? Foi dar ouvido a ateu? Tá vendo? Foi dar ouvido à cultura do seu mundo da época? Deu no que deu. Eu tenho N evidências para acreditar na palavra. E eu vou acreditar numa fábula que não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Que não explica começo, não explica meio e não explica fim. A Bíblia já começa explicando começo, meio e fim. Quer ver? Só no primeiro versículo da Bíblia. Só aqui, ó. Gênesis 1, 1. No princípio criou. Então, se no princípio criou Deus, então o panteísmo caiu por terra. Se no princípio criou Deus, o ateísmo caiu por terra. Se no princípio criou Deus, vou explicar. O politeísmo caiu por terra. Vamos lá. Se no princípio criou Deus, o panteísmo, pan quer dizer tudo. A palavra grega quer dizer tudo. Pan, tudo é Deus. A árvore é Deus, o sol é Deus. Gênesis 1:1 está dizendo que Deus é criador. Deus não é criatura. O sol é criatura. A árvore é criatura. Se no princípio criou Deus, o ateísmo caiu por terra. Por quê? No princípio tem um criador. Está escrito lá que existe um criador. Ok? E sabe o que eu acho legal? É que Jesus pegou isso, esses valores, e levou para a vida dele. Jesus pegou esses valores e autenticou. Toda vez que Jesus disse assim, ó, está escrito, ele está dizendo assim, ó, acredite na palavra de Deus e desconfie da palavra dos homens. Sabe por quê? Olha aqui, Jonathan, que Deus me deu. Se o diabo usa um Pedro que está na presença de Jesus para falar asneira, imagine um ateu, uma pessoa que não serve a Deus. Vai usar a sabedoria, o conhecimento humano que ele tem, para tentar te tirar da fé. Porque esse daqui, te tirar da fé, é um dos sinais da vinda de Jesus. Tudo que o maligno quer é te tirar do caminho. Sabe por quê? Estou terminando. Já falei 2 vezes, falta mais uma, né? São 3. Falei que estou terminando 2, falta uma. Todo professor e pregador tem o direito de dizer que está terminando 3 vezes. Já falei 2. Porque o maligno, a Bíblia diz que ele não se firmou na verdade. Daqui a pouco eu vou mostrar. Quer que eu mostre? Não vai dar tempo, não. Vamos lá? Vamos lá. João 8,44. Escrito: vocês têm por pai ao diabo, e vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai. O diabo sempre foi homicida desde o princípio, e não se firmou não se firmou na verdade e não quer que você se firme na verdade também. Ok? Já que ele não se firma, ele também não quer que você se firme. Então,
já que o tempo está acabando, eu vou te dar 10 lições sobre ele. Vamos lá? Papel e caneta? Quem quer? Ele sabe que tem pouco tempo para ele. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. O que está escrito aí sobre o inimigo? Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitam. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco. Opa! Tá vendo? Então a gente tem que saber, cara. A gente tem que saber com quem a gente está lidando. Tem aquela ditado, quem não te conhece que te compra, não tem aquela ditado? A gente tem que saber com quem a gente está lidando. Aí, sabe o que me vem à mente aqui? É que o maligno está trabalhando a todo vapor. Sabe por quê? Porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. E aí o maligno trabalhando a todo vapor, eu entendo, Jonathan? Sabe o que eu entendo? O maligno sabe que tem pouco tempo para ele, não é isso? Sabe qual é a ideia do maligno nessa aqui, ó? O dia de amanhã não me pertence. Ele sabe. Então ele não conta com o dia de amanhã, irmão Tamires. Ele não conta, irmã Aurinete, com o dia de amanhã. Para ele, hoje é o último dia dele. Então ele cultua como se fosse o último culto da vida dele. Ele trabalha com todo vapor como se fosse o último dia. E aí? E sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que o dia de amanhã nos pertence. A gente fala assim, ó, domingo que vem eu dou o meu melhor. Eita, agora cortou a espada, né? Ó, domingo que vem eu chego cedo no culto. A Bíblia diz assim, ó, louco, se te pedirem a tua alma. Ó, tá entendendo, irmãos? Não, amanhã eu perdoo. Amanhã eu vou ser uma bênção. Irmãos, o maior presente que você tem é o hoje. Seja uma bênção hoje. Seja usado por Deus hoje. Seja um instrumento na mão de Deus hoje. Cultue como se fosse seu último culto. Abrace como se fosse seu último abraço. Diga que ama como se fosse a tua última oportunidade de dizer que ama essa pessoa. Sabe onde é que estão as maiores declarações de amor? No cemitério. A gente não leva flores para quem está vivo, mas leva flores para quem já morreu. A gente se declara para quem já morreu não ouve mais. Então, se você tiver a sensação de que o amanhã não te pertence, você trabalha a todo vapor no reino de Deus. Se você tem a certeza de que você não está fazendo para o homem, você trabalha a todo vapor no reino de Deus. Amém, irmãos? Olha só com quem a gente está lidando, irmãos. É sério, não é? A gente está lidando com um inimigo astuto. Por isso que aqui está as sutilezas ao tema. As sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Repare que é contra a igreja, porque ele quer se levantar contra a igreja. O negócio dele não é quem caiu, é quem está em pé. Amém? Então, muito cuidado. O inimigo está à espera de uma brecha, de uma oportunidade. Não precisa de uma porta aberta. A Bíblia diz que quem entra pela porta são as ovelhas. O maligno entra pelas brechas. O que quer dizer isso?
Quer dizer que você não precisa dar uma grande oportunidade para o maligno. Só uma brecha. Só uma legalidadezinha que você der já é o suficiente para o inimigo entrar e te tirar da graça, te tirar do caminho, te tirar da unção de Deus na sua vida. Então, muito cuidado. Por quê? Olha lá, 1 Pedro, a referência é 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando uma brecha lá, buscando a quem possa tragar. Amém? Ele não pode fazer o que quer. Ah, se pudesse, já pensou? Se o maligno pudesse fazer o que ele quer, mas não pode. Olha lá, Lucas 22:31. O inimigo não pode fazer o que quer. Lucas 22:31. Olha lá, Lucas 22:31. Olha, irmãos, que coisa terrível. Olha que coisa terrível. Lucas 22:31. Ó, Jesus falando com Pedro. Disse também o Senhor Jesus para Pedro: Pedro, Pedro, Simão, Simão. Quando fala duas vezes um nome na Bíblia, é digno de atenção. Duas vezes. Em verdade, ó, vos digo. É para chamar a atenção mesmo, para algo muito importante que vai vir depois. Entendeu? Simão, Simão. Jesus falando: Simão, Simão. Eis que Satanás quer dizer adversário no grego. No grego não, no latim. Satanás é uma palavra de origem latina que quer dizer adversário. Eis que o adversário pediu para Jesus autorização, permissão para cirandar Pedro como se fosse trigo. É tipo assim, ó, me dá só uma oportunidade para eu bagunçar a vida dele. Meu Deus. Está entendendo, irmãos? Então ele não pode fazer tudo o que quer. Então, se você está escudado em Cristo, ele jamais vai deixar o maligno fazer o que o maligno quer na sua vida. Está aí, irmão, está tudo escrito. Está tudo escrito. Ou você acredita nisso aqui e leva isso aqui para a tua vida, ou você vai viver uma vida de incertezas. Uma vida inconstante na presença do Senhor. Isso aqui é para abrir os nossos olhos, irmãos. Então quer dizer que quando eu saio da jurisdição de Jesus, eu me torno uma presa fácil. Está escrito. Por que o maligno não conseguiu fazer o que ele queria fazer com Pedro? Porque Pedro está debaixo da jurisdição de Jesus. É meu. E eu edificarei a minha, é meu. Pedro é meu. Eu edificarei a minha igreja. É minha. Pedro é meu, Hamilton é meu, Leila é meu, a igreja, vocês são meus. Jesus dizendo. E as portas do inferno não, porque vão querer se prevalecer de você. Irmãos, esses estudos aqui, nesses 3 meses, vai abrir os nossos olhos para muita coisa. E eu creio que Deus está fazendo isso nessa manhã. Amém? Ele está abraçado com a mentira. Referência, João 8:44. Está escrito lá que ele é o pai da mentira. Não é isso? Não está escrito que ele é o pai da mentira? Então quer dizer que se eu mentir, o diabo é meu sogro. Eu tenho prazer em mentir, tá? O diabo é meu sogro, porque ele é o pai da mentira. E é interessante a gente dizer sobre mentira, que mentira nem perna tem, tá?
pessoal fala que a mentira é perna curta, né? Mas nem perna a mentira tem. João 8,44. Se você quiser anotar aí, nem perna a mentira tem. O diabo é um servo involuntário da nossa santificação. Ó, por que um servo involuntário? Porque ele se levanta para te abater. Aí você vai para os pés de Jesus e se fortalece. Ele acaba cooperando, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está vendo? Ele acaba dando um tiro no pé. Porque toda vez... Aqui, irmãos, a matemática é simples. Não tem muito que enrolar, não. Quer ver? Comecei a caminhar, coisas estranhas começaram a acontecer. Comecei a caminhar, fornalha apareceu na minha frente. Comecei a caminhar na direção de Jesus. O inimigo começou a usar pessoas para se levantar contra mim. O que ele está dizendo? Você está no caminho certo. Então quer dizer que eu vou parar porque alguma coisa se levantou contra mim? Não, eu vou continuar, porque eu sei que estou no caminho certo. É um tiro no pé que o maligno dá. Então ele acaba cooperando para a sua santificação. Você vai buscar mais a Deus, porque existe um inimigo se levantando contra você. Todas as coisas cooperam. Se fantasia até de anjo de luz. Está escrito lá em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15. E não é maravilha, porque o próprio maligno se transfigura em anjo de luz. Ele tem servos para se infiltrar na igreja. O que o maligno quer é se infiltrar na nossa adoração. Lembra de Jó? Quando os anjos vinham se apresentar diante de Deus, quem está no meio? O maligno. Se infiltrando na adoração. Olha lá a referência. A referência é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito Santo expressamente diz: nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Aí ele fala o quê? De uma igreja que foi infiltrada por doutrinas de demônio. Se é por doutrina de demônio, tem alguém lá ensinando doutrina de demônio. Alguém se infiltrou na igreja. Por quê, irmãos? O sonho do maligno é se infiltrar nos ensinamentos da igreja, para fazer com que a gente pense que está dentro, mas na realidade a gente está fora. A intenção do maligno é fazer você se sentir crente, fazer você glorificar como crente e de fato não ser crente. A intenção do maligno é te descristianizar um pouquinho, nem que seja um pouquinho por dia, nem que seja um pouquinho por dia. Se não der, tem problema não, irmão Carlos. Se não der para ele te derrubar totalmente hoje, se ele conseguir tirar a essência de você, nem que seja um pouquinho, para ele já está bom. Está entendendo, irmãos? Aí você pensa que está vivo, mas está morto. Aí lembra da igreja, qual foi a igreja que Jesus falou? Tem fama, a igreja de Sardes, tem fama de que vive, mas está morto. Então eu não quero fama de que estou vivo, eu quero essência de vivo entre os mortos. Amém? Usa a tática do nada a ver. Tem nada a ver. Pai do Senhor, minha irmã Vânia. Tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Olha, eu não sei quantas portas, irmão Carlos, tem o inferno, mas uma das portas se chama nada a ver. São várias, irmãos, e as portas, por que ele não disse que a porta do inferno
mas disse as portas. Por quê, irmão Aurinete? Sabe por quê? Porque são várias as estratégias do maligno para te derrubar, não é só uma porta, não. Está entendendo? São várias estratégias para o maligno tentar te derrubar. Faz falsos sinais. Então, irmãos, até com milagre você tem que vigiar. Até com milagre você tem que vigiar. Tá? Quer referência? Olha lá, ó. Mateus 24, 24. Olha lá. Tem que vigiar, irmãos. As pessoas estão seguindo homens por causa de milagres e não por causa da palavra. As pessoas não estão indo em busca da palavra, estão indo em busca de milagres. O milagre é uma evidência externa, mas a palavra é interna. É uma transformação interna, de dentro para fora. Ok? Milagre não salva, mas a palavra apresenta o Salvador. É claro que a gente vai crer em milagres, crer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas não vamos pautar nossa vida nisso. Amém? A nossa vida tem que estar pautada na palavra. Vamos orar, vamos repreender, vamos buscar a Deus, porque Ele pode fazer todas as coisas, mas muito cuidado, porque o maligno também opera milagre. Está escrito lá, Mateus 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os... Aí, tá vendo? Então, muito cuidado. Não se baseia por milagre, não. Se baseia por doutrina bíblica. Para saber se eu sou homem de Deus, olha aqui, para saber se eu sou homem de Deus, analisa o que eu estou ensinando, e não o que eu estou sendo usado por Deus para curar alguém. O pastor Hamilton foi usado por Deus para curar alguém. É homem de Deus. Não é o critério ainda. Isso não é o critério ainda de que eu sou um homem de Deus. Ok? Mas sim aquilo que eu vivo e aquilo que eu prego. Se aquilo que eu vivo e aquilo que eu prego é Bíblia, então eu sou um autêntico homem de Deus. Mas, é porque até o maligno pode operar sinais e maravilhas. Pelo fruto. Aí Jesus disse, né? Pelo fruto vocês conhecerão. Se o maligno não conseguir te pegar nas suas deficiências, seus defeitos, ele vai tentar te pegar naquilo que você é bom para fazer. Transformar pedras em pães. Transformar pedras em pães. Jesus sabia fazer isso? Sim? Então, ele está usando uma estratégia de qualidade, está usando as qualidades que Jesus tem para fazer ele pecar contra Deus. Deus te abençoe nessa manhã. Você pode aplaudir a Jesus?